Hora de conversar com o Rodrigo Aidar, a gente já vai direto ao tema. Aidar, o que tem aí, nesse caso, Daniel Alves, em comum com o caso do Robinho? Quais são as particularidades pelo fato de o suposto estupro ter ocorrido na Espanha e não na Itália? O fato de Daniel Alves ter um passaporte europeu, portanto, ser um cidadão local. E aí, o que a gente precisa saber para entender mais o que está acontecendo com o ex-jogador da seleção? Bom, ainda jogador da seleção. Bom dia para você, Aidar. Bom dia, Megali, bom dia, Ellen, Cacra, querida, bom dia aí aos nossos ouvintes. Pois é, Megali, a grande diferença, eu acho que isso que o Kirin trouxe, é que a justiça espanhola, lá existe uma coisa diferente da justiça do Brasil, que é a juíza de instrução, que é um juiz diferente daquele que julga o processo, né? Um juiz que instrui, ou seja, que é responsável pelos atos da investigação. E por conta das contundentes provas que até agora se juntaram nesse processo, a possibilidade de Daniel Alves, segundo eu conversei com algumas pessoas que acompanham, enfim, direito comparado, direito internacional, a possibilidade de ele ter que responder a todo o processo preso é muito grande. E se ele tiver que responder a todo o processo preso, ele deve ficar preso na Espanha, sem a menor possibilidade de sair de lá antes do final da condenação desse processo. O que faria, diferentemente do caso Robinho, com que ele efetivamente cumprisse a pena, coisa que com o Robinho ainda não aconteceu. Como o Killing trouxe aí, muitas informações bastante objetivas, a defesa do Daniel Alves diz que se fosse só por este receio de não cumprir a pena, poderia se apreender o passaporte dele, ele não poderia sair da Espanha. Essa é uma possibilidade de ele responder o processo e, se condenado, de fato, cumprir a pena, retendo o passaporte dele. Mas parece que os fatos são graves o suficiente para mantê-lo preso preventivamente, coisa que não aconteceu na investigação com o Robinho na Itália, tanto que o Robinho pôde fugir efetivamente para o Brasil e, como a gente sabe, constitucionalmente, o Brasil não extradita nacionais, o Brasil não extradita brasileiros natos. Então, se Daniel Alves conseguisse chegar no Brasil, o destino dele seria o mesmo que o destino do Robinho. Como o caso Robinho é muito recente, é coisa de um ano atrás exatamente, isso também deve ter pesado para manter o jogador lá na Espanha preso preventivamente, enquanto responde o processo. O Rodrigo Aidar, neste caso especificamente, o fato dele ter um passaporte europeu, dele ser um cidadão europeu, de certa forma acaba prejudicando ele, né? Porque o Robinho veio para cá, estava aqui, agora tá livre aqui, né? Até que haja uma decisão do governo brasileiro, o Robinho tá por aqui livre. No caso do Daniel Alves, isso acabou prejudicando ele, porque agora ele tá por lá e vai ter que ficar por lá até haver uma decisão, né? Esse é um fato, Ellen, e essa coisa do passaporte, ele tem um passaporte europeu, mas ele não deixa, graças com o passaporte europeu, de ser brasileiro nato. Então ele tem o passaporte europeu e ele deve ter, não sei se tem ou não, mas poderia ter o passaporte brasileiro. Suponhamos que se apreenda o passaporte europeu dele para ele não sair, ele poderia sair do país com o passaporte brasileiro, sem o menor problema. Então teria que primeiro fazer uma investigação quais os passaportes tem Daniel Alves, depois apreender todos para garantir, sim, o cumprimento da lei neste caso. No caso Robinho, vamos supor, o Daniel Alves passa respondendo todo o processo preso e, se condenado for, se ficarem provados esses fatos que o Killing trouxe há pouco, vai cumprir a pena lá. E isso é relativamente comum. A gente pode lembrar casos, inclusive, muito mais graves de brasileiros que cometeram crimes no exterior, foram condenados no exterior e, mesmo diante de pedido de clemência do governo brasileiro, não puderam voltar para o Brasil. Houve casos, eu lembro, na Indonésia, em 2015 ou 2016, de pessoas, brasileiros, presos por tráfico de drogas, e o tráfico de drogas na Indonésia é um crime punido com pena de morte, uma pena que não existe no Brasil. Ainda assim, mesmo diante de pedidos de clemência do governo brasileiro, as autoridades da Indonésia condenaram a pena de morte e executaram brasileiros na Indonésia. Então, assim, se Daniel Alves permanecer preso preventivamente na Espanha, ele vai responder o processo e ser submetido à pena de acordo com a justiça espanhola. Só caso
ele venha para o Brasil, nesse interregno, que foi o que aconteceu com o Robinho, aí a burocracia é maior. O Robinho, por exemplo, hoje, para pagar pela pena, deveria haver um pedido da justiça italiana para que a sentença decidida lá fosse executada no Brasil. Isso é um trâmite diplomático entre os governos, mas quando chegar no governo brasileiro, ele envia para o Superior Tribunal de Justiça, e o Superior Tribunal de Justiça analisa analisa a sentença italiana e toma ou não uma decisão que chama homologação de sentença estrangeira, que é, na verdade, um ato que diz o seguinte: esta sentença dada na Itália vale também no Brasil. Só aí Robinho poderia começar a cumprir a pena, aí aqui no Brasil a pena correspondente à Itália. Mas nesses casos é importante frisar, esses pactos, esses acordos bilaterais entre os países, em regra, eles preveem o seguinte: Robinho jamais poderia cumprir no Brasil uma pena, ainda que condenado na Itália, cumprir no Brasil uma pena que não fosse prevista também na legislação brasileira. No caso do Daniel Alves, por enquanto, tudo isso está em suspenso, porque, ao que parece, ele vai ficar preso preventivamente respondendo esse processo por lá. E aí seria condenado e seguiria cumprindo a pena por lá. Claro, pode haver tratativas diplomáticas? Pode, mas é muito difícil que isso funcione em casos de processos penais dessa gravidade. Lembrando só que na quarta-feira a gente conversou com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. A gente até perguntou, viu, Aidar, sobre a situação do Robinho. Ele disse, olha, ainda não chegou, né? Não tive acesso a tudo isso, ainda o processo está tramitando, a gente não tem uma resolução sobre isso, mas aí o Flávio Dino deixou claro o seguinte, olha, a minha visão geral é de que crimes, quaisquer que sejam eles, devem ser punidos. Então a gente já tem aí mais ou menos uma linha, né, que deve ser seguida pelo ministro da Justiça. Deixa eu só emendar uma última pergunta sobre esse assunto, a gente tem outro. Aidar, rapidamente, por que a gente vê esses caras sendo condenados? O Daniel Alves ainda não foi condenado, tá? Mas ele tá aí, enfim, tá na cadeia, aguardando julgamento. Por que a gente não vê esse tipo de caso acontecendo aqui no Brasil? A gente também tem uma legislação contra crimes sexuais, e não obstante, não há casos, pelo menos no imaginário popular, de jogadores famosos que tenham sido condenados e ido para cadeia aqui no Brasil. Por que razão? Olha, Megali, eu acho que no Brasil as provas, a gente está começando a mudar uma cultura, que é uma cultura que tinha na justiça, que dava pouco valor para a palavra da vítima. Isso está começando a ser mudado. Desde o momento do registro da ocorrência de uma violência sexual, você tinha a vítima mulher diante de delegados homens, de forças de segurança, na sua maioria homens. Isso tem mudado ao longo dos anos, tem começado a se prestar atenção nisso, e eu acho que a gente pode ver o resultado disso daqui a alguns anos ainda. Mas, de fato, as investigações de crimes sexuais no Brasil, até há muito pouco tempo, era também submetida a essa cultura machista que a gente tem, que dava pouco valor à palavra da vítima, quando nesses casos, muitas vezes, a palavra da vítima em alguns exames é tudo que há de prova contra o criminoso, né, Megali? Eu acho que por isso, por conta, inclusive, de uma cultura que vem mudando, vem começando a mudar, mas como tudo que é cultural, demora um pouco para mudar, às vezes até uma geração. Muito bem. O nosso outro assunto, que seria o depoimento de Anderson Torres, vai ter que ficar para depois. Até porque o depoimento ainda não aconteceu, a gente não sabe o que ele vai falar, se ele vai falar. Falou nada, né, no primeiro, então vamos esperar. No primeiro não falou nada, e a gente tá com o Fusquinha super atrasado. Aidar, boa semana para você, até a próxima. Boa semana, Megali, Ellen, Carla, um abração aí para os nossos ouvintes, valeu. Beijo.